Ok, vocês venceram dessa vez. Eu fiz a teoria que vocês tanto encheram meu saco para eu fazer bom. Se você gosta dessa teoria, se inscreve no canal, deixe o seu like e compartilha para seus amigos. Ative o sino da notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E desculpe qualquer erro ortográfico. Fique com o vídeo e até mais. Issei, herdeiro de Esparda, capítulo 3. Fazia cerca de 15 minutos desde que Issei matou o Raizer e saiu. Agora apenas Xerxes, Grafia, Rias foram deixados naquele lugar com seus servos, e agora funcionários da casa Gremory vieram reparar tudo que havia sido destruído ou danificado depois de ser checado por Grafia apenas para ver se nada de ruim havia acontecido com eles. Chegara a hora de Xerxes contar a Rias o que ele sabia sobre si. Como esse não estava emocionalmente bem longe de clubes ocultos, na sala estava Xerxes ao lado de Grafia, sentado em um sofá, e na frente deles estavam Rias e Aqueno também sentados no sofá em frente a Kiba, com Neko e Asia atrás deles, exceto Xenovia, que havia saído porque disse que queria colocar seus pensamentos em ordem. Muito bem, Oni-sama, conte-nos o que aconteceu com Issei. Desde que voltamos, fiquei intrigado com a mudança no cabelo dela. Também seu poder não é normal. Eu nunca o vi usar uma espada. E agora parece que ele nasceu com ela. Ele é extremamente habilidoso com ela, disse a ruiva olhando para o irmão. Tudo bem, onde eu começo? Pensando alguns momentos. Começaremos quando Issei-kun perdeu naquele dia, depois de ter perdido, e que você o tratou dessa maneira. Chame de frio. Ele voltou ao mundo humano com uma tristeza incrível adicionada ao novo fardo que o braço do dragão significava. Quando perguntei a ele, ele disse que de alguma forma conseguiria ao mencionar o assunto naquele braço. Rias lembrou que tinha visto antes. Um braço escamoso e arranhado, agora que era o braço de Issei. Não era mais um demônio ou braço humano, agora era um verdadeiro braço de dragão. Esse fato a fez se sentir mais culpada, pois não só havia sido enganada por Raizer, mas para manter seu compromisso para melhorar seu clã. O pior de tudo, durante os dias que teve, ele gostou. Depois disso, não falei com ele por um longo tempo e me dediquei apenas a observá-lo. Continuo na ruiva. Observá-lo? Perguntou o semi-anjo curiosamente. Isso mesmo, já que havia algo em Issei-kun que chamou minha atenção, mas eu não conseguia descobrir o que era esse algo, mas consegui descobrir há alguns dias. Xerxes disse com um olhar sério. E o que você descobriu? Disse a ruiva saudável por curiosidade. Issei-kun é meio demônio, disse a ruiva, mas esse comentário não causou muita surpresa nos meninos do Gremory, mas se já sabíamos disso, ao reencarná-lo, tornou-se meio demônio, disse Rias não muito surpreso. Não quero dizer que, disse Xerxes, assim. Rias perguntou a ele. Issei-kun nunca foi um humano comum, deixando de lado que ele é dono do Boste de Gear. Agora, se todos estavam intrigados, como era possível que Issei não fosse um ser humano simples, já que ele era vigiado por um longo tempo antes de reencarná-lo? Oni-sama, por favor, explique, pediu a ruiva. Issei-kun já era meio demônio quando você o reencarnou, apenas o lado demoníaco dele estava dormindo até alguns dias atrás, quando ele finalmente acordou. O que você quer dizer com acordado? Perguntou a ruiva novamente. Se eu lhe dissesse que o Issei-kun está agora além da categoria de demônio da classe alta e é igual ao dos maus, você acreditaria em mim?
Disse Xerxes olhando para cada um dos servos de sua irmã. Obviamente não, ele pode ser poderoso e seu nível aumentou muito, mas isso é impossível, disse Rias contendo sua risada, pois acreditava que seu irmão estava brincando com ele. Estou lhe dizendo a verdade. Ou você acha que derrotar Raizer Penex, que tinha o poder dele mais o seu combinado, foi uma tarefa fácil? Você acha que se você estivesse no lugar dele, poderia tê-lo vencido? Xerxes disse a sério nesse comentário. Rias inclinou a cabeça, já que ele não poderia ter derrotado Raizer naquele momento, mas Issei o derrotou como se nada. Tudo bem, acredito em você, mas como é possível que ele tenha se retirado da categoria tão rapidamente? Bem, pelo título, ele ainda é um demônio de classe baixa, mas devido à sua linhagem, ele será promovido em breve, disse Xerxes pensando em como terminar a frase. E perguntou curiosamente, bem, você se lembra do sonho de Seikun? Disse isso com um sorriso nervoso, tendo um harém. Como esquecer que sempre falava sobre isso, disse a ruiva suspirando. Digamos, que agora você vai conseguir em breve. Acho que pode ser bem grande. Todo mundo ficou bastante surpreso com o que a ruiva mais velha havia dito a eles, mas especialmente Rias, desde que ele planejava recuperá-lo, mas isso lhe deu um golpe inesperado. E como você vai fazer isso? Disse Rias cruzando os braços um pouco bravo. Graças à sua linhagem, muitas famílias nobres querem que suas filhas tenham seu filho. Acrescentou que ele é o dragão imperador vermelho que você não pode pedir mais. Disse Xerxes com ombros. De que linhagem você está falando? Não há família no submundo que tenha o sobrenome Odo. Disse Rias um pouco irritado. Isso porque Seikun não pertencia à família Yoro. Ele foi criado por essa família, mas eles não eram seus verdadeiros pais. Então quem eram seus pais? O que torna a linhagem em si tão importante? Rias já disse um pouco desesperado porque seu irmão só andava pelo mato. Diga-me uma vez, você já ouviu a lenda do Cavaleiro das Trevas Parda? Perguntou Xerxes. Sim, meu pai sempre me dizia quando eu era pequeno, mas o que isso tem a ver com isso? Não ir longe demais, e Seikun é filho do lendário Cavaleiro das Trevas Parda e alguns podem não saber, mas foi escrito há muito tempo que, quando o filho de Sparda apareceu, ele seria coroado rei do submundo. Agora você entende por que eu lhe disse que você poderá ter seu harém em breve? Mas, ele nunca me disse nada, ele disse Rias um pouco triste, porque eu deveria. Talvez você tenha esquecido como eles o trataram. Não sei ao certo se Seikun é uma pessoa maldosa, mas o que ele poderia ter feito quando se tornou o rei do submundo era ter declarado as casas Gremory e Penex legais, e trancaram todas as pessoas relacionadas a essas casas para sempre. E como eu faria isso? Tenho certeza que alguém se oporia. Desta vez Akeno interrompeu os dois irmãos Gremory. É simples. No futuro, ele será o rei absoluto do submundo como uma autoridade superior à dos quatro maus, e o que ele diz que será feito sem dúvida. Xerxes esclarecido. Eu entendo, disse o semi-anjo, inclinando a cabeça. Você sabia que Sei havia sacrificado o braço para tentar me salvar? Rias disse em um tom de voz muito baixo, mas também foi ouvido por seu irmão. Então e por que você não me contou? Ele disse que está de pé. Para quê? Se a essa altura você começou seus maus tratos com Seikun, me diga o que teria mudado se eu tivesse lhe contado. Você estava focado em fazer Raizer feliz, mas nunca passou pela sua cabeça que Seikun havia feito algo desse calibre para você. Xerxes disse em um tom de censura em suas palavras. Mas
A ruiva tentou se defender. Você não pode negar o que fez. Além disso, em um dia eu te salvo 2 vezes, uma vez contra Cocabiel e a outra de Raizer, e eu também ajudo você, dando-lhe esse aumento de poder antes de sair. Ele fez mais por todos vocês do que por ele, mas ele nos atacou, disse Kuneko com sua expressividade típica, e você não? Se você quer dizer quando ele limpou o chão com você, isso foi o mínimo que ele poderia ter feito e deixe-me dizer-lhe que os poderes de si continuarão a crescer dia após dia muito em breve, superará nosso pai Rias. Circex disse com um pouco sorria em seu rosto. Bem, acho que é hora de voltar para o submundo, mas antes de eu ir, pegue esse Rias, disse Circex entregando-lhe um papel com um círculo mágico escrito nele. E para que serve isso? Perguntou a ruiva curiosamente. Bem, com isso você pode ver o que está fazendo e quando quiser ir para localizá-lo para tentar se desculpar. Bem, veja você, disse que isso desapareceu em um círculo mágico ao lado de Graifia após cerca de 30 minutos depois que Circex e Graifia saíram. Todos os meninos começaram a se aposentar em suas casas, deixando apenas Rias e Ásia na sala do clube desde que agora esses dois moravam juntos. Mas a loira já tinha dormido deixando a ruiva na sala do clube desde que, mesmo que quisesse, não conseguia dormir porque tinha seus pensamentos totalmente ocupados por um certo cabelo branco. Rias caminhou até a janela e começou a olhar para o céu noturno de Ko, tentando encontrar uma maneira de fazer-se perdoá-la desde agora que ela havia descoberto sua identidade e o futuro que a esperava. Ele tinha que pensar em uma maneira de buscar seu perdão, pois se não o fizesse, o Pele Branco deixaria seu lado para sempre. Ele também pensou nas palavras que sei do jogo de classificação contra Raizer. Eu não me importo com isso. Títulos e riquezas não me interessam. Eu gosto do jeito que é. Lembrando, ele não conseguia sentir uma pressão no peito, já que a mudança pela qual ele havia sofrido foi culpa dele, e Sei deixou de ser um garoto terno e amoroso com ela para uma pessoa que não queria saber nada sobre ela. Como o irmão havia dito, o Pele Branco sacrificou o braço dele sem se importar com nada para tentar salvá-la, mas ela nunca descobriu. E agora, por causa de Raizer, Sei havia perdido todos os seus entes queridos. Ela estava sozinha tirando o papel que seu irmão lhe dera. Ele ativou o círculo mágico e pode ver o Pele Branco dormindo em sua cama. Vendo-o, ele não pôde deixar de querer estar com ele, mas não pôde, já que o próprio Sei lhes disse que não eram mais bem-vindos em casa. Mas ele tinha motivos para ficar com raiva deles. Fora ela mesma quem levou Sei para longe dele. Embora parecesse hipócrita da parte dele, Rias queria recuperá-lo sem se importar com nada. Ele queria que Sei voltasse para o lado como naqueles dias em que ainda tinha cabelos castanhos e era seu amado e fofo peão, mas ficou claro que seria preciso muito trabalho no dia seguinte. E o do Residência, os raios do sol já estavam entrando pela janela do Pele Branco, iluminando o céu. Tentando dormir um pouco mais, ele cobriu o rosto com o travesseiro, mas o alarme no despertador o impediu de dormir relutantemente. Ele desligou o alarme e foi tomar um banho, mas quando começou a lavar o cabelo, percebeu algo que não estava certo. Como isso aconteceu? Disse o Pele Branco, olhando para o braço esquerdo. Ele deveria tê-lo sob controle. Eu acho que é porque ontem você ativou seu braço de dragão novamente. Basta colocá-lo de volta no sono e está resolvido. Draigo disse com incrível preguiça em suas palavras. Ok, disse Sei, concentrando energia no braço esquerdo. E depois de alguns momentos, seu braço voltou à sua forma normal. Depois que o Pele Branco saiu do chuveiro, ele tomou um café da manhã muito rápido,
já que estava um pouco atrasado para ir à academia. Então bebeu sua xícara de café o mais rápido possível, levando suas coisas e saindo a toda velocidade para a academia. A academia com o Pele Branco já havia chegado à entrada da academia, mas havia algo que o desagradou muito, e que havia algo na ruiva que estava esperando por ele. Quando viu, tentou se aproximar de Sei, mas seguiu seu caminho, deixando Rias querendo falar com ele. As aulas começaram e, como agora era quase sagrado Pele Branco adormecer nelas, a hora passou até como era habitual depois de ser abandonado pelas meninas. Foi a uma árvore e deitou-se na sombra, começando a dormir novamente desde a brisa suave incitou. E Sei, disse uma voz ao lado dela. O Pele Branco abriu um olho para ver a pessoa que havia falado com ele. Ele podia ver que era a ruiva. Depois de reconhecê-la, ele se levantou e se preparou para sair, mas uma nova ligação da ruiva o parou. Esperar. Disse que está quase desesperada segurando o Pele Branco por uma mão. O que você quer? Disse que o Pele Branco estava totalmente frio sem virar para vê-la nos olhos. Eu queria agradecer por nos ajudar ontem. Ela disse que é um pouco tímida, procurando o garoto que se virá para vê-la sem sucesso. Você não precisa me agradecer. Afinal, eu já havia dito a eles que os ajudaria. Mas mais do que tudo era matar meu tédio, disse o Pele Branco, começando a sair sem deixar a ruiva impedi-lo, soltando o aperto da ruiva em uma das mãos, deixando de volta para a sala de aula. Depois que o Pele Branco saiu, a ruiva permaneceu naquele lugar extremamente triste desde a morte de Raizer, e Sei havia retornado à sua atitude normal e ainda mantinha aquela incrível frieza com ela, ainda mais. Então ela se sentiu com raiva de si mesma, pois tudo isso aconteceu por causa de suas ações estúpidas. De um lado, apareceu sua fiel rainha Akeno, que podia ver que algo estava acontecendo com a ruiva. Buchou, algo acontece. Disse que a está levando pelo ombro, tirando a ruiva de seus pensamentos. Não é nada, disse a ruiva, balançando a cabeça, mas as pequenas lágrimas nos olhos revelaram que ela estava derramando lágrimas por um momento. Você não pode me enganar. Ele disse que a está levando pelo rosto, forçando Rias a olhá-la diretamente nos olhos, provando que ele estava certo quando a ruiva olhou para ele. É por causa de Seikun? A ruiva apenas assentiu. Akeno, eu quero recuperá-lo. Ele disse que está escondendo os olhos com sua franja. Para quem? Curioso, eu quero dizer e Sei, não importa o quão tarde eu recupere, eu tenho que me desculpar por tudo que fiz, não quero que ele se afaste de mim para sempre. Ele disse que está se virando com incrível determinação em suas palavras. Eu vou ajudá-lo, disse o semi-anjo. Eu também devo me desculpar. Também quando vi lutando com Cocabiel e mais tarde Raizer, eu senti como se meu corpo queimasse. Disse que estava com um rosto incrível e lascivo. Espere, Akeno, o que você está pensando? Disse que a ruiva franziu a testa porque eu sabia que o semi-anjo estava bastante pervertido. Quando conseguir recuperar Sei, farei dele meu namorado. Disse que estava um pouco corado. E quando você entender, o que você planeja fazer? Disse o semi-anjo com seu típico rosto sorridente. Bem, acho que um noivo não faz. Ele disse que está brincando com os dedos extremamente corados. E você acha que Seikun não fez isso? Perguntou Akeno Pícara.
Ou pelo menos é o que eu penso, já que, como filho de Esparta, ele poderia ir com qualquer garota demoníaca e ninguém recusaria se pedisse isso. Ele não, tenho certeza disso. E além disso não importa, se ele fez ou não, quero que ele seja meu. Não permitirei que nenhum lagarto o tire de mim. Disse isso com chamas de determinação nos olhos. Como você diz, disse o semi-anjo com um grande sorriso no rosto. Depois disso, os dois foram para a sala de aula cidade de Có. Noite, um certo homem branco caminhou pelas ruas vazias da cidade. Caminhou em ritmo acelerado e, por azar, ficou muito entediado, mas de repente ouviu o telefone tocar. Depois de olhar para a tela, ele pôde ver que era Sona, e Sei respondeu à ligação, pois, quando ela ligou para ele, era para avisá-lo sobre algum demônio renegado que ele tinha que eliminar. Olá, Kaisho, algo acontece. Yodo-kun, sinto incomodá-lo tão tarde, mas precisamos da sua ajuda. Sona disse, o que é isso? Na parte oriental da cidade, descobrimos um ninho de demônios renegados. Aparentemente eles estão tramando algo. Você pode ir conferir? Claro, mas você sabe o que vai acontecer, certo? Disse o engraçado pele branco. Se eu sei, eu também pediria para você excluí-los, mas, não seja tão extremo quando fizer, por favor. Até mais, disse a morena Citri cortando a ligação. Agora o pele branco manteve seu telefone para pular de alegria. Muito bem, vamos mover o corpo, disse o corpo ao ir para o local que Sona havia indicado. Muito bem, Rias, está tudo pronto. Esta é sua chance de falar com ele, mas deixe-o terminar com aqueles demônios renegados, pois são uma ameaça. Então eles não eram mentiras, disse a ruiva curiosa. Não, o dos demônios é verdadeiro e o número deles me impressiona. Eu nunca pensei que esta cidade fosse o refúgio de muitos deles e também serviria para evitar riscos, disse Sona ajustando seus óculos. Rir. O que você está tentando dizer? Eu te disse na outra vez, agora que Yodo-kun não é mais seu servo, é possível que ele se torne um demônio renegado e se ele formar uma aliança com eles, eles se tornariam um problema sério. Eu entendo. Bem, eu estou saindo. Eu tenho que chegar o mais rápido possível. Disse que a ruiva se preparava para deixar o salão do clube oculto Rias. Se houver a possibilidade de Yodo-kun perdoá-los, você deve tirar vantagem disso de qualquer maneira, disse Sona, vendo a amiga sair. Área de construção, zona leste da cidade de Có. Vamos ver, por aqui eles deveriam estar, ou é o que eu acho que, disse um certo cabelo branco. E Sei estava em uma área de construção de um complexo de casas, mas durante o tempo não havia mais ninguém normal naquele lugar. Mas você podia sentir auras de muitos seres sobrenaturais rondando o lugar. Bem, acho que não há ninguém neste lugar que tenha ficado desapontado, se preparando para deixar o local. Várias esferas de energia o atingiram pelas costas, tirando-o da guarda e enviando diretamente contra a parede de uma casa semi-construída como muitas outras. Depois disso, os demônios que estavam escondidos naquele lugar e que haviam atacado o garoto saíram. Para que estado Pele Branco estava? Quem era aquele pirralho? Perguntou a um dos demônios, olhando para a pilha de escombros que por enquanto estava em cima de Sei. Eu não sei, nem estou interessado, mas ele era um tolo por ter chegado a este lugar. Literalmente veio procurar sua morte. Viu outra chegando ao lado do primeiro demônio, juntamente com um grupo de cerca de 40 demônios. Diabos,
que doía um pouco, disse um certo cabelo branco. Quando ele saiu dos escombros em seu uniforme quase completamente rasgado, eles deixaram meu uniforme como um velho pano. Ele disse trocando de roupa o terno batalha através de um círculo mágico, retirando a rebelião e apontando para os demônios. Espero que com todos aqueles que são, pode me compensar por isso, disse o pele branco como uma expressão de grande desconforto no rosto. Então o garoto se lançou contra os demônios, cortando facilmente os primeiros que tentaram atacá-lo, atacando 3 demônios ao meio com um curto corte horizontal, como se nada pudesse fazer um leve gesto de dor antes que as metades de seus corpos caíssem nas direções. Ele é um simples pirralho, disse um dos demônios, completamente chocado com o que ele acabara de ver. Agora o pele branco estava pulando para onde estava o maior número de inimigos e foi rapidamente cercado por todos os demônios, restringindo muito seus movimentos devido ao pequeno espaço que eles deixaram para ele se mover. Antes disso, o pele branco manteve sua espada para remover rapidamente suas pistolas e com elas ativou um novo estilo de luta. Com Slinger, murmurou e depois disso deu um grande salto. Enquanto estava no ar o pele branco recusou, deixando a cabeça em direção ao chão. Imediatamente se começou a atirar enquanto se vira como um tornado. Os tiros atingiram a cabeça dos demônios que estavam na linha de frente, por assim dizer, e, como consequência, caíram mortos enquanto aqueles que estavam mais atrás foram baleados em diferentes partes do corpo. Mas nenhum desses tiros foi de grande dano, mas esses tiros atingiram seu alvo, que era criar um espaço maior onde se pudesse lutar mais livremente, mas sem perceber, ele havia assassinado mais a terra. Isso é tudo, disse o pele branco, olhando para os demônios restantes, observando seus olhares, que eram uma mistura de medo e impressão, e, por causa desses olhares, os demônios, sem perceber que haviam recuado alguns passos. Maldito pirralho, quem você acha que deve falar conosco assim? Disse um demônio que se destacou acima de seus companheiros por causa de seu corpo. Além de ser o mais alto desse grupo, seu corpo tinha músculos bastante grandes e usava uma armadura de prata pesada. Ninguém em particular, apenas seu carrasco, disse o pele branco com um sorriso de ombros no rosto. Nosso carrasco. Não me faça rir. No dia em que um pirralho como você me derrotar, naquele dia eu vou morrer, disse o diabo tirando o sarro dos cabelos brancos. Mas o que eu não espero foi um chute no estômago, cortesia de Sei, que literalmente o fez dobrar de dor e cuspir sangue em uma quantidade considerável. Maldita seja. Era o que o diabo poderia dizer antes que o pele branco perfurasse com rebelião. No! Você estragou minha rebelião com seu maldito sangue, disse o pele branco, enquanto fingia tristeza e dor no evento terrível. Bem, isso não importa. Vamos acabar logo com isso. Imediatamente depois, o pele branco atacou seus inimigos mais uma vez, e eles não puderam fazer nada, já que Sei era superior a eles em todos os sentidos. Mas apesar de tudo que eles queriam salvar suas vidas e em tentativas inúteis, eles atacaram desesperadamente o pele branco, deixando muitas aberturas em sua defesa, das quais Sei se aproveitou e as liquidou em questão de segundos. Com o passar dos minutos, o número de inimigos diminuiu cada vez mais, mas o que Sei não sabia era que todos os demônios que ele estava matando estavam formando uma grande pilha de cadáveres.
cadáveres que tiveram várias partes de seus corpos cortadas. Alguns minutos depois, uma certa ruiva apareceu de um círculo mágico. Ela olhou em todos os lugares procurando pelo pele branco desde que tinha pouco tempo, porque depois de cada caça aos demônios, Issei deixou o local muito dito. Issei, onde você está? Pensou que a ruiva segurava a mão no peito enquanto ela caminhava por aquele lugar, mas de repente parou de morrer. Ela parou quando ficou completamente surpresa com o enorme número de cadáveres à sua frente. Cadáveres que formavam uma pilha de tamanho considerável. Mas, quem fez isso? Disse a ruiva com um pouco de nojo ao ver todos os cadáveres cortados principalmente. Mas de repente ele podia sentir a aura de alguém, e essa aura era bem conhecida por ele. Então procura o lugar de onde ele veio e ele pode encontrá-lo, que a aura estava na pilha de cadáveres. A ruiva começou a olhar para aquela pilha de cadáveres temendo o pior. Quando chegou ao topo, pôde ver o pele branco, mas estava sem arranhões, com a espada apoiada no ombro, sorrindo enquanto olhava para o horizonte. Nota: imagine que a capa do diabo pode chorar 3, algo assim. Issei, é você? Ele gritou à ruiva, chamando a atenção do pele branco, que ao vê-la fez uma cara de total nojo. O pele branco pulou e caiu na frente da ruiva, mas não disse nada. Ele apenas manteve a espada nas costas e estava prestes a sair mais uma vez, mas quando ele passou pela ruiva, ele perguntou: o que você quer? Disse o pele branco olhando para o horizonte como se estivesse procurando algo. A ruiva não disse nada e antes disso o pele branco estava prestes a continuar seu caminho, mas desta vez algo deteve, e que algo era a ruiva que o estava abraçando por trás com todas as suas forças. O que você acha que faz? Disse que o pele branco, tentando se libertar do aperto que a ruiva tinha nele. Me solte. Issei, por favor, me perdoe por tudo que fiz com você. Sinto muito, por tudo. Disse a ruiva abraçada atrás do pele branco, chorando ao vivo, enquanto lutava com ele para aguentar. Ele não queria deixá-lo ir. Você veio, só por isso? Disse o pele branco, ainda tentando se libertar das garras da ruiva que, por algum motivo, era firme demais. Você realmente acha que eu vou te perdoar? Issei, me perdoe, volte para o meu lado, por favor. Eu quero que tudo seja como antes. A ruiva implorou, aumentando o aperto que ele tinha no pele branco. Em outras palavras, você viu o poder que possuo agora e quer me ter sob seu comando novamente, como se todos esses maus tratos não tivessem acontecido, como se todas aquelas vezes que você traiu minha amizade nunca tivessem acontecido. Disse o pele branco com muita raiva em suas palavras. Você acabou de me perguntar que eu volto com você para que você tenha à sua disposição meu poder, para usá-lo quando quiser. Me desculpe, mas o Issei que você conheceu morreu há alguns dias, e o que você acha? Foram vocês que cuidaram de matá-lo, junto com aquele maldito Raizer? Ao dizer que este Issei apertou os punhos com força, eu sinto muito, disse que entre soluços. Raizer nunca nos disse que havia feito uma coisa dessas, e ele também não sabia que você havia sacrificado seu braço para tentar me salvar. Eu te disse outro dia, o poder de Sekiryu-Tei não está mais em suas mãos. Também, embora se um dia eu decidir perdoá-los, eu não poderia ser seu servo novamente. Mas, por quê? Disse a ruiva, afrouxando um pouco a aderência. Os 8 pedaços de peão não serão suficientes para responder ao meu poder. Pense nisso. Você teve que gastar suas 8 peças de peão para me reencarnar e naquela época eu só tinha o poder de Drair acordado. Agora com meu poder atual,
Combinando o poder de Draig do meu pai, essas peças não serão suficientes. Antes desse comentário, a ruiva aplicou força ao aperto novamente, pois agora ela tinha um novo obstáculo para recuperar Issei. Mas depois analisou as últimas palavras de Sei poder do meu pai. Com essas palavras, o que seu irmão havia dito a ele estava sendo confirmado. Issei estava. E então, é verdade? Você é filho do Cavaleiro das Trevas Parda, não é assim? Issei? Acho que alguns deles perderam a língua, disseram o Pele Branco suspirando. Mas é verdade, eu sou filho de Esparda, mas agora, sou também. Nesse grito, uma aura roxa começou a emanar do corpo do Pele Branco, mas quando essa aura entrou em contato com a ruiva, ela começou a receber choques elétricos que percorriam todo o corpo, eletrocutando-a. Essas descargas estavam forçando Rias a liberar o Pele Branco. Se você não me deixar ir, você vai morrer, disse Issei, aumentando a quantidade de aura que emanava de seu corpo, aumentando o poder das descargas. Finalmente, Ria soltou o Pele Branco, caindo no chão de joelhos com todo o corpo entorpecido. Mas antes de cair, ele podia pegar uma das pistolas que o Pele Branco tinha nas costas. Sem ele perceber, o Pele Branco virou-se para ver a ruiva no chão, observando-a por alguns segundos, deduziu que não podia mais se levantar. Todo o castigo que ele recebeu em tão pouco tempo deve ter deixado seu corpo inútil. Parece que terminamos, disse o Pele Branco, massageando seus ombros, após o que o Pele Branco se inclinou até a altura da ruiva e atirou do queixo, fazendo com que ela olhe-nos. Todos os demônios renegados nesta cidade serão aniquilados por mim. Se eu descobrir que você ou qualquer um de seus servos está tentando acabar com eu os matarei sem hesitar. Antes desse comentário, a ruiva estava paralisada, aterrorizada. Com seu nível atual e o de seus servos, ela não conseguia nem derrotar Issei, muito menos se ele decidisse lutar seriamente. Mas, pouco a pouco, ele começou a levantar as mãos, nas quais tinha Ivory, e a colocou no estômago do Pele Branco. Mesmo que ele nunca tivesse usado pistolas a essa distância, ele não poderia falhar. Puxando o gatilho, ele começou a atirar e depois de cerca de 15 tiros, podia ver o corpo do Pele Branco caindo para trás com um ruído seco no chão. Levantando-se, enquanto a ruiva cambaleava, ela se aproximou do corpo moribundo de Issei. Sinto muito, Issei, mas não vou permitir que você se afaste de mim, e se for necessário segurá-lo à força, farei isso, disse a ruiva olhando para o Pele Branco. Terminou? Disse que o Pele Branco se levantava como se nada. Da próxima vez que você quiser me atacar, é melhor que seja algo eficaz. Agora o Pele Branco já estava de pé e pegou Ivory de suas mãos. Outra coisa, não toque nas minhas coisas, disse Issei, e depois desapareceu em um instante e reapareceu atrás da ruiva, dando-lhe um golpe seco na nuca, batendo nela inconsciente. Boa hora para ir. Ele então partiu para casa, deixando um inconsciente Rias Gremory naquele lugar. 30 minutos depois, pouco a pouco, Rias começou a recuperar a consciência. Levantando-se, depois de alguns segundos, lembrou-se de tudo o que havia acontecido e de como não havia conseguido obter o perdão de Issei. Ele murmurou tristemente olhando para o céu, mas de repente um círculo mágico apareceu ao lado dela, e daquele círculo mágico Akeno apareceu como uma clara preocupação em seu rosto quando viu o estado de sua amiga. Rias, o que aconteceu com você? Olhando ao seu redor, ele podia ver a pilha de cadáveres. Você fez isso?
Não, não fui eu. Issei fez isso. Akeno, fica cada vez mais longe de mim, disse a ruiva quando ela começou a derramar lágrimas. Eu quero recuperá-la. Issei tem uma ferida profunda em seu coração e quem a causou foi eu. Eu sei que é difícil, mas mesmo que demore o resto da minha vida, quero fechar essa ferida. Quero que Issei seja minha novamente. Ela não pôde continuar falando desde que foi abraçada por Akeno com muito carinho. Eu sei como você se sente, também sinto muito por tudo que fiz com Issei-kun, mas você não deve assumir a culpa sozinho, Rias. Vou ajudá-lo a lidar e juntos vamos recuperá-lo e tentar curar a ferida em seu coração. Mas como vamos fazer isso? Como Sona me disse, Issei não faz mais coisas pervertidas, e eu apenas verifiquei, mesmo que eu estivesse abraçando ele, eu não conseguia senti-lo ficando nervoso ou seu pulso disparando como antes. Ele disse que esse abraço, ele a rejeitou, algo em que nunca havia acreditado antes. Se sua chama pervertida se apagou, então nós apenas temos que ligá-la novamente, disse este com um sorriso lascivo. O que você tem em mente? Ele disse que está sorrindo novamente em cumplicidade. Se Issei-kun mudou, só precisamos descobrir quais são seus novos gostos e, conhecendo esses gostos, podemos acender sua chama pervertida e teremos de volta conosco. Então, você está comigo. Ela disse que está se separando da amiga olhando nos olhos. Sim, disse a ruiva. Então os dois desapareceram em um círculo mágico Yodo Residence, e Seiron deitado em sua cama, olhando para o teto. Estava o pele branco tentando adormecer, um sonho que por algum motivo o evitou. O que diabos há de errado comigo? Desde que eu conheci o alvo, tive problemas para dormir. Algo dentro de mim me diz que um evento importante está prestes a acontecer. E assim as horas continuaram a passar até que finalmente se conseguiu adormecer. Mas aquela estranha sensação de que algo estava prestes a acontecer não o deixou em paz. O dia seguinte Sei já havia acordado, mas hoje ela decidiu que seu penteado seria mudado. Desde que seu poder despertou, seu cabelo começou a crescer mais do que o normal e ela estava muito mais, o que o incomodou. Vamos ver, acho que é assim que eu pareço. Ótimo, disse o pele branco, olhando para si mesmo no espelho. Aparentemente ele havia decidido um penteado específico, que era pentear o cabelo completamente para baixo, como um Dante. Acho que hoje há rumores sobre bar. Você não é um pouco jovem para ir a um bar? Drai perguntou, um pouco surpreso com o que seu parceiro havia dito. Você pode estar certo, mas hoje não tenho nada para fazer. Não há aulas e também como não tenho pais, posso fazer o que quiser, disse o pele branco, enquanto saía do banheiro e descia para o primeiro andar para comer algo, enquanto com o clube de pesquisa do oculto, como pagamento por ajuda no incidente de Cocabiel, o clube de investigação oculto deveria limpar uma piscina. Essa era uma tarefa normalmente realizada pelo conselho estudantil, mas este ano esse trabalho era deles e, como prêmio, eles poderiam usá-lo pelo resto do dia. Mas Rias não se importava. Ele não conseguia tirar a ideia da cabeça. Ele adoraria se Issei tivesse visto em um maiô, mas essa não seria a ocasião. Nota: vou pular esta parte da história, pois presumo que todos a conhecemos, mas sem Issei, a cena da piscina carece de graça e significado. Noite da cidade de Koal. Um certo homem branco estava andando pelas ruas de Koal em direção a um determinado lugar em particular. Aquele lugar chamou sua atenção por causa dos rumores que ele ouvira naqueles dias, mas o que o pele branco desconhecia era que ele estava sendo seguido por Rias e Akeno.
Aqueno a uma distância considerável o suficiente para que o Pele Branco não os detectasse. Bar. Entrando no bar, o Pele Branco se aproximou do bar e sentou-se. Por algum motivo, as 3 pessoas presentes no local em que estavam, o barman e outros 2 que jogavam pôquer, não ficaram alarmados com a espada ou as pistolas que se trouxe com ele. O que você vai querer? Disse o barman enquanto limpava um copo de costas para o garoto. Um sorvete de morango, respondeu aos cabelos brancos ao ouvir isso. O barman se virou desde que pensou que estava sendo provocado. Como você disse, um sorriso no rosto. Este é um bar, aqui não há lugar para pirralho como você, ele disse enquanto dava as costas para Issei. Talvez você esteja certo, mas, aqui cheira mais a sangue do que a álcool. Bah, é o mínimo, disse o homem branco com um encolher de ombros. Ultimamente ouvi rumores, dizem que há um bar muito antiquado por aqui e que, em vez de dinheiro, você paga com sua vida. É arrepiante. Agora Issei estava olhando de soslaio para a mão de um dos jogadores que ele tinha atrás dele. Escadas de cor. Com esses cartões, você vai acabar morrendo muito em breve. O homem cuja mão fora traída por Issei levantou-se enquanto deixava as cartas na mesa. Uma rodada para todos. Convido, disse que o homem se levantou, mas foi demitido devido a uma bala que o atingiu entre as sobrancelhas, cortesia do Pele Branco. Mas o corpo do sujeito explodiu, soltando um animal preto e olhos vermelhos com a aparência de um lobisomem. E aquele animal se jogou do caminho e, quando pulou para trás, pôde ver a besta rasgando a barra, mas ele podia notar que agora havia outro animal idêntico ao primeiro e ambos foram jogados na ruiva, mas foram repelidos por tiros. Tiros que destruíram seu corpo em questão de segundos. De repente, um terceiro animal apareceu e mordeu o Pele Branco com uma mão, forçando-o a largar uma de suas pistolas, mas Issei não fez cara de dor. Não é ruim, Sr. Stair of Color, disse que o Pele Branco mantinha a pistola na mão livre e rapidamente puxava a rebelião, cortando a besta em duas. Dando uma olhada rápida no local, ele podia perceber que alguém estava desaparecido. Então pegou a arma e guardou. Então ele se aproximou de uma porta e, com sua espada, afundou a lâmina pela própria porta e pouco a pouco o sangue começou a fluir do local onde a lâmina de a rebelião entrou e se retirou a espada e a porta se abriu. Quando ela se abriu, ela pôde ver como o corpo do barman que você considerar abrir um bar. Você deve incluir sorvete de morango no menu, disse o Pele Branco enquanto se afastava, mas do corpo do barman um novo animal saiu pronto para morder o Pele Branco, mas ele se virou com marfim na mão. Bingo! Exclamou isso atirando na besta que entrou pela garganta através dela de um lado para o outro, matando a besta instantaneamente. Agora Issei estava saindo daquele bar, mas o que ele não sabia era que tudo o que acabara de acontecer havia sido visto por Rias e Aqueno. Esses dois ficaram chocados com toda aquela batalha sangrenta, embora tivessem batalhas antes. Nenhum deles tinha sido assim, mas o que mais os surpreendeu foi o rosto divertido do Pele Branco. Ele parecia ter se viciado em violência desde que viram o mesmo rosto quando Issei enfrentou Cocabiel alguns minutos depois. Rias e Aqueno, assim como Issei, haviam saído. Issei voltou para casa enquanto esses dois haviam ido ao salão do clube oculto, como haviam sido chamados por Sir Zexlunge de clubes ocultos. Oni-sama para você nos ligar, disse a ruiva curiosa. Bem, Rias, suponho que você esteja ciente de que será realizada uma reunião entre os líderes das 3 grandes facções, certo? Perguntou a ruiva. Está certo, eu descobri recentemente, mas o que acontece com isso?
Bem, planejamos fazê-lo neste lugar, disse a ruiva mais velha enquanto desenhava um sorriso no rosto. E na academia qual? Exclamou a ruiva surpresa, pois achou difícil acreditar que essa academia tivesse sido escolhida para ser o local onde seria realizada uma reunião tão importante. Foi por isso que você veio. Eu também vim para assuntos pessoais, olhando para a ruiva engraçada sobre o Dia dos Pais. N não pode ser. Eu adoraria ver minha irmã ocupada com seus estudos. Grafite disse certo. Exclamado e escandalizado. Não se preocupe, nossos pais também virão. Você é um mau. Você não deve deixar seu emprego por coisas sem importância como essa. Disse que a ruiva está extremamente envergonhada. Eu também tenho outro assunto. Ele disse olhando para longe. A propósito, esses papéis. Do que eles são? Perguntou a ruiva olhando curiosamente para uma pilha de papéis encomendados um em cima do outro na frente dela. Bem, é algo que eu tenho que dar a alguém pessoalmente. Disse que a ruiva está ficando um pouco nervosa. E a quem você deve dar esses papéis? Disse a ruiva. Para Issei-kun, Circes respondeu. E sobre o que são esses papéis? Disse Rias quando ele começou a ter uma ideia do que eles poderiam ser. Eles são propostas de casamento. Disseram que a ruiva mais velha está um pouco nervosa. O que foi? O que você disse? Disse a ruiva com um rosto sombrio e uma aura aterradora que emana de seu corpo. Quais são as propostas das meninas interessadas em se tornar esposas de Issei-kun? Responderam a ruiva mais velha pronta para escapar desde a aura que sua irmãzinha estava emanando poderia assustar qualquer um. A ruiva rapidamente começou a revisar os jornais para ver que tipo de vagabundos eles planejavam tirar de Issei. Mas de repente, entre alguns dos jornais, ele pôde ver um em particular que chamou toda a atenção. Não pode ser. Até a casa Citri quer isso. Perguntou a ruiva surpresa. Eu te disse outro dia. Todas as famílias demoníacas querem que suas filhas deem à luz o herdeiro do filho de Esparda. Isso seria a maior honra para uma família do submundo. Antes desse comentário, a ruiva começou a procurar entre os jornais alguém que correspondia à casa grimórica, mas infelizmente não encontrou nenhum, o que a surpreendeu. Mas, por que nossa casa não aparece entre esses papéis? Ele disse que está olhando para o irmão. É simples. Quando começamos a divulgar a notícia de que o herdeiro de Esparda havia aparecido, você estava com Raizari, como entenderá, não poderia optar por se tornar a esposa de Issei-kun. Então, apesar da grande decepção de nossos pais, a casa Gremory foi excluída do assunto. Mas, agora Raizer está morto e eu não me tornei sua esposa. O casamento não é válido. Isso significa que eu ainda estou disponível. Exclamou a ruiva, esperançosamente. Pode ser assim, mas agora Issei-kun não quer vê-lo nem mesmo na pintura. Talvez se você não tivesse maltratado Issei-kun como você fez, você pode ter uma chance. Se você pelo menos conseguir que Issei-kun o perdoe, você pode ter a chance de se tornar sua esposa. Mas se apresse, as notícias continuam se espalhando muito rapidamente. Pensando por alguns momentos, agora que me lembro, você tem um pouco mais de tempo, já que nenhum Kun, assim. Isso mesmo, até que se saiba que Issei-kun é o filho de Esparda diante do público do submundo, você pode tentar recuperá-lo.
Desde quando sua identidade é revelada, todas aquelas garotas vão até ele como carrapatos e nunca o deixam ir, disse a ruiva mais velha, balançando a cabeça enquanto imagina aquela cena agora. A ruiva estava novamente revisando os jornais, encontrou propostas de quase todas as principais casas do submundo e até uma proposta do Mao Serafal Leviatã. Bem, Rias, agora você vai acreditar no que eu disse sobre Sikun? Perguntou Xerxes. Sim, agora eu acredito em você, o mesmo e sei, confirmou essa informação, mas... Curioso, ele está mudando. Em suas últimas batalhas, pude observar um rosto de bom gosto e diversão enquanto lutava. Ele está se viciando em violência e eu não gosto disso. Bem, você pode estar tentando afogar suas tristezas no calor da batalha. Dessa maneira, ele conseguiria fugir por alguns momentos da realidade de sua solidão, disse a ruiva mais velha um pouco triste, pois novamente a solidão do Peliblanco fez lembrar o quão triste era sua vida agora, mas o que eles não sabiam era que se tinha um irmão e que o irmão apareceria diante deles mais cedo ou mais tarde, o que por enquanto mantinha a mente de Sei ocupada. Mas não se preocupe, amanhã iremos fazer uma visita a ele e ele não poderá evitá-la, pois o visitaremos em sua casa, disse a ruiva enquanto ele desapareceu em um círculo mágico ao lado de Graifia, deixando as duas garotas sozinhas na sala do clube, mas com uma ruiva imensamente feliz, pois usaria a visita de amanhã para tentar novamente obter o perdão de Có. Exterior, o Peliblanco estava chegando à entrada da academia, mas estava profundamente pensado. É incrível, no início deste ano, eu nunca imaginara que me tornaria um demônio, e depois de me tornar um demônio, nunca acreditei que era filho de Esparta. Tecnicamente, você já era meio demônio antes de Rias Gremory reencarnar você. Drair respondeu, bem, é por isso que você está certo. De repente, sentiu como se seu braço esquerdo queimasse com grande intensidade, o que o assustou e ele podia sentir que alguém o estava observando olhando para a entrada. Ela podia ver um garoto da mais ou menos idade dele, vestido de moda e com cabelos platinados, com um sorriso altivo no rosto. Agora a pele platina estava se aproximando do Peliblanco em um ritmo lento, mas Issei não vacilou nem um pouco. É a segunda vez que nos encontramos. Dragão Galês, Sekiriutei, Iodo Issei, eu sou Vali, o Akuryukou, dragão desaparecido. Você está, disse o pensativo Peliblanco, enquanto ainda parece desamparado, disse que a pele platina, apontando o dedo para o Peliblanco. Por exemplo, eu poderia usar magia contra você agora. Ele não conseguia continuar falando, pois sentia duas espadas sendo colocadas perigosamente perto do pescoço, e os proprietários dessas espadas nada mais eram do que os cavalheiros Gremory, Kiba e Xenovia. Não podemos deixar você começar uma batalha contra Sekiriutei, Akuryukou, disse Xenovia. Não tente, você que não conseguiu vencer Cocabiel, não é páreo para mim, disse que a pele patina olhando para os dois espadachins. Você está certo sobre isso, eles não podiam vencê-lo, mas quando eu estava prestes a derrotá-lo, você interveio e o levou embora. O Peliblanco respondeu, de qualquer forma, se você não se importa que os outros o vejam, então vá em frente, me ataque. Eu desafio você. A pele platina. Antes desse comentário, os dois espadachins desapareceram suas espadas e, sem perdê-las de vista, se colocaram nos dois lados do Peliblanco, que olharam para tudo o que aconteceu com um olhar chato. Iodo Issei, onde você pensa que está no poder? Disse que a pele platina desafia o Peliblanco. O que você está tentando me dizer?
disse Issei limpando um ódio. Seu disjuntor de equilíbrio, embora incompleto, esteja em um local de 4 dígitos de cima. Está entre 1 e 1500. De fato, considerando a força do usuário, ainda menos. Eu repito de novo, o que você está tentando me dizer? Disse o curioso Peliblanco. Iodo Issei é uma joia rara. Vale a pena treinar, você não acha? Rias Gremory, disse a Peliplatina olhando por cima do ombro do Peliblanco. Peliblanco, seguindo o olhar de Valir, podia ver Rias, Akeno e Koneko, algo que não lhe agradava muito. Muito bem, é oficial, meu dia foi cagado. Akuyuko, o que você está procurando? Disse a ruiva, avançando até que ele estivesse ao lado de Issei. Se você é afiliado aos Anjos Caídos, evitaremos. No passado, os 2 dragões celestes, o dragão galês e o dragão desaparecido, fizeram com que todos os seus conhecidos tivessem uma vida miserável. Como estão as coisas para você? A Peliplatina disse olhando para a ruiva com um sorriso malicioso. Hoje eu não vim lutar, eu tenho muitas coisas para fazer, ele disse enquanto começava a deixar o local. De repente, o Peliblanco sentiu um pequeno aperto em uma de suas mãos, e ele podia ver que o aperto era a mão da ruiva, que tinha uma grande preocupação em seu olhar. Mas o Peliblanco não se importava muito. Boa tentativa, disse Issei deixando de lado uma boa tentativa. Na verdade, mas ninguém pediu para eles virem, isso não lhes diz respeito, disse Issei se virando e começando a caminhar em direção à academia. Mas, Issei, esse era o dragão branco? A ruiva tentou dizer, mas, que dragão branco ou nada? Este é o meu negócio e de mais ninguém. Não vá onde ninguém te chama. Disse que o Peliblanco finalmente deixou a ruiva triste novamente, pois ele queria ajudar Issei contra o dragão branco. Mas ele não queria. Depois de alguns minutos, a equipe do Gremory seguiu os passos de Issei e entrou na academia enfermagem. Depois de tudo isso, ambos os dragões foram derrotados e despedaçados e suas almas foram seladas no equipamento sagrado e presas pelos seres humanos, através de seus portadores humanos. Eles continuaram sua luta. Deixe-me adivinhar, aqueles dragões eram Draig e Albion, não eram? Disse que o homem de cabelos brancos se levantava da cama em que estava deitado há um tempo atrás. Desde que, após a partida do dragão branco, ele não se sentira muito bem. Às vezes, as transportadoras não se conhecem e morrem sem lutar. Eu vejo e agora devo continuar com sua luta, certo? Tudo bem comigo. Espero que seja divertido. Depois disso, Issei voltou para sua sala de aula. Mas ao entrar, sala de aula, Issei maldito! Gritaram Motoyama e Matsuda com os punhos à frente com a clara intenção de atingir o Peliblanco. Mas, para azar de ambos, Issei não estava tendo um bom dia e estava de péssimo humor. Então, usando Quicksilver, ele saiu do caminho paralisando o tempo e, quando o tempo voltou a correr, os 2 garotos bateram na parede, o que os fez derramar algumas lágrimas de dor. Enquanto Issei estava atrás deles no caminho para seu lugar para sentar. Mas o fato de Issei ter desaparecido e reaparecido chamou a atenção de Xenovia e da Ásia, já que eles e os outros não usaram seus poderes tão deliberadamente na frente dos outros estudantes como eles deveriam ter parecido ser pessoas comuns. Mas hoje eles ainda não sabiam como Issei desapareceu de um lugar e apareceu em outro de um segundo para o outro. Nota: obviamente, quero dizer a opinião dele, já que Issei está parando o tempo à vontade, mas nenhum deles sabe. Você pode saber o que eles estavam tentando fazer quando entrei.
Disse Issei com os olhos fechados, os pés na mesa e as mãos atrás da cabeça. Queríamos bater em você, estamos com ciúmes, já que você tem muitas garotas bonitas ao seu lado. Motoama disse enquanto esfregava as juntas dos dedos, pois elas ainda doem. Então precisávamos de uma maneira de falar com você. Disse Matsuda alegremente. Tente fazer algo assim novamente e vai muito mal. Possivelmente nessa ocasião eles não chegarão em casa vivos. Disse-se de uma maneira muito simples, mas isso causou um calafrio nos dois meninos. De qualquer forma, você não fez nada com Shinovier-chan, certo? Como ouvimos dizer que ela se juntou ao seu clube, sobre isso, eu quase não me junto a eles. Suponho que você já deva estar ciente de que há algum tempo eu venho sozinho e mal falei com eles, disse o Pele Branco agora, ao dizer que ele chamou a atenção de quase todos na sala desde então. Por um lado, alguns ficaram felizes que o pervertido não estivesse mais com o Nei-samas, enquanto muitas garotas estavam felizes, pois isso significava que o Issei era livre e ultimamente ele parecia muito atraente e não resistiu, apenas vendo sorrir para eles corando e adicionado ao seu novo visual. Era como um imã super poderoso. Alguns minutos depois, o professor chegou à sala de aula com os pais de alguns dos alunos da classe de Issei, mas o Pele Branco tinha uma chuva de emoções desde quando viu muitos de seus colegas cujos pais os estavam torcendo. Ele não pôde deixar de se sentir triste porque se seus pais ainda estivessem vivos, ele estaria tão feliz quanto seus companheiros e depois os havia assassinado e de quem era o casal. Mas ele decidiu se acalmar, já que o bastardo que os assassinara não existia mais neste mundo e nunca mais voltaria. Esse ponto era seu pequeno consolo e, mesmo que não fosse muito, ele se apegava a esse. Muito bem, pessoal. Em suas mesas eles têm moldes de PVC, eles podem fazer o que quiserem, animais, pessoas, rostos, o que quer que esteja em seus pensamentos. Dito isto, todos os alunos começaram a trabalhar em seus moldes, amassando e moldando vários objetos. Mas houve uma exceção. Um certo homem branco não sabia o que diabos fazer. Vamos ver, algo que você quer esculpir, algo que você quer esculpir, disse o pensativo Pele Branco. Algo acontece, Odo-kun? O professor perguntou a ele. Não dê muitas voltas, apenas plasma no molde, a primeira coisa que vem à mente ou algo relacionado à sua atividade favorita. Vou tentar, disse o Pele Branco, fechando os olhos, imaginando sua atividade favorita. Sim, a batalha contra Kokabiel, caças aos demônios. Nada competiu contra esse sentimento maravilhoso. Termine seus inimigos atirando neles com ébano e marfim. Afunde a rebelião no peito do seu oponente ou corte-o ao meio. Como nada, ele gostava de caçar demônios, que tornavam seu tédio mais suportável, já que seus poderes haviam crescido de tal maneira que até hoje ele não havia encontrado nenhum oponente de sua estatura. Até o recém-revelado dragão imperador branco parecia pouco para ele. Mas voltando à sua atividade favorita, sua vitória mais recente foi ótima, tendo matado todos aqueles demônios naquele canteiro de obras, construindo uma pilha com os cadáveres frios de seus oponentes. Essa imagem foi impressa em sua mente. Muitos classificariam isso como doente, mas era verdade que ele havia gostado muito. Odo-kun? Quem havia falado com ele e o tirou de seus pensamentos? Algo, professor, errado. Essa estátua é muito bem feita, mas você pode nos dizer o que isso significa? Disse o professor apontando para a escultura em miniatura que estava nas mãos do Pele Branco.
olhando em suas mãos o que havia sido um quarteirão para moldar por alguns momentos, agora se tornará uma estátua muito elaborada. Esta estátua mostrava uma grande pilha de cadáveres em um monte de terra, com uma pessoa neles, vestida apenas com uma capa de chuva sem nada, deixando o peito completamente exposto, calças e botas ao lado de uma espada grande descansando no ombro. Rapidamente, muitos de seus companheiros reconheceram a pessoa que estava de pé na pilha de cadáveres. Eles puderam notar que essa pessoa era Issei. Devido ao seu penteado, não poderia ser outra pessoa. Issei, é você? Disse Motoyama incrédulo. Está certo, algo acontece. Disse o pele branco como se nada, eu te dou 5.000 por ela. Matsuda exclamado aparecendo do nada, eu te dou 6.000. Meu pai, que é colecionador, ficará feliz se eu trouxer para ele aquela estátua. Uma voz de fundo foi ouvida. Eles não estão falando sério, estão? Perguntou o incrédulo ao pele branco. Desde que deixou de lado que a estátua que ele havia moldado era apenas uma coincidência, que ela saiu com essa forma, nunca se espera que lhe seja oferecido dinheiro. De jeito nenhum, essa estátua estará comigo. Eu lhe darei 7.000 por isso. Me desculpe pessoal, mas não está à venda. Ei, disse que o pele branco riu um pouco depois de terminar a aula. O pele branco decidiu sair antes da escola, pois não tinha nada para fazer lá, e decidiu visitar o túmulo de seus pais. Desde pensei que, embora não pudessem ver fisicamente a estátua que ele havia criado, ele queria fazê-lo de qualquer maneira. E quando Issei saiu, o dia de Rias tinha sido muito embaraçoso em sua opinião, desde que não apenas seu irmão e pai vieram, mas também sua mãe. E esses três, quando a viram nas aulas, começaram a falar com as outras pessoas ao seu lado sobre quão incrível e ótima foi sua querida filha. Algumas horas depois, a área montanhosa da cidade de Ko, sepultura da família Yodo. À noite estava o túmulo de seus pais com 2 buquês de flores em uma mão e na outra a estátua que ela havia feito na aula. Uma vez que ele estava em pé na frente do túmulo de seus pais, ele colocou um buquê de flores no túmulo e começou a falar: pai, mãe, como prometi a você, o bastardo que tirou sua vida não vive mais. Eu mesmo o matei. Perdoe-me por não poder protegê-lo, disse o pele branco prestes a chorar. Bem, eu também vim para mostrar uma estátua que fiz hoje na aula. Eu teria gostado muito se eles pudessem vê-la e tivessem visto o rosto surpreso de todos os presentes naquela época. Tenho certeza que eles teriam ficado muito felizes. Naquele momento, o celular disse e começou a tocar. Olhando para a tela, ficou surpreso ao ver quem era. Rion, é você? Isso mesmo, eu estava ligando para lhe dizer que sua casa já foi modificada pelo que você me pediu. Realmente? Tão cedo? Eu sei que te perguntei ontem e esperava. Era muito repentino pedir algo assim, disse o homem de cabelos brancos surpreso. Geralmente esse pedido levaria muito tempo, mas com mágica era muito fácil. Mas, a propósito, algo acontece. Como está indo sua agência? Você deve pensar em um nome para ela, não acha? Eu acho que você está certo. Pensando alguns momentos, eu sei, será chamado Devil May Cry, disse o pele branco animado. Parece bom, mas como você criou esse nome? Bem, durante os primeiros dias de treinamento me disse que os demônios nunca choram, mas durante todo esse tempo em que fui demônio, verifiquei que demônios podem chorar e o diabo pode chorar. Significa isso, mas em inglês eu entendo. Bem, você quer vir para uma nova mesa de sinuca? O de cabelos azuis o convidou. Eu realmente tenho uma mesa de bilhar. Claro que vou, estarei lá imediatamente. Até mais, disse o feliz homem branco.
quando terminou a ligação e guardou o celular para se despedir rapidamente dos pais e disparar a toda velocidade em direção à sua nova casa de Vilmaicry. Nota: a partir de agora, a residência do Iodo será chamada de Diabo, para que não sejam confundidas com nenhum outro local. Chegando em sua nova casa, o castanheiro ficou surpreso com o quanto ele havia mudado, mas o nome do lado de fora ainda estava faltando. O mais importante para que todos soubessem sobre seus negócios. A entrada rápida do Peliblanco examinou rapidamente o primeiro andar. O interior era simples de design. Em uma das paredes tinha um alvo de dardo, um enorme aparelho de som. Na outra banda tinha uma grande televisão de plasma, uma mesa de sinuca e até uma máquina de pinball. Mas o que mais chamou sua atenção foi a grande mesa na parte de trás da sala. E no telefone de mesa e lado um pouco mais longe havia uma geladeira grande e depois de abri-la, ele podia ver que já estava cheio de refrigerantes e outras coisas. Mais sofás grandes para os clientes sentarem quando vierem. Não é ruim, disse que o Peliblanco estava satisfeito com o que tinha visto, embora ainda é isso. Perguntou ao cabelo azul quando ele entrou. Bem, é o pôster, para que todos saibam que esse, levantando os braços, é de Vilmaicry. Bem, mas como você quer que seja? Disse o curioso filme. É bom que você pergunte. Eu vim pensando sobre isso no caminho para cá. Você tem algo para desenhar? Claro, disse que o cabelo azul, fazendo um lençol e um lápis aparecem em suas mãos. O Peliblanco pegou o lápis e a folha e rapidamente começou a desenhar linhas que inicialmente não pareciam nada especiais, mas depois de alguns momentos eles deixaram ver o logotipo do que seria Devil May Chorar. Nota: bem, acho que todo mundo sabe que o diabo pode chorar o logotipo, então não vou colocar muita ênfase nisso. Muito bem, o que você acha aqui? Disse o Peliblanco mostrando a ele o que ele havia desenhado. Tudo bem, agora eu vou, disse o filme enquanto fechava os olhos e se concentrava em deixar um homem branco incrédulo esperando que ele terminasse o que estava fazendo. Depois de alguns minutos, a cabeça azul aparentemente terminou. Pronto, disse a cabeça azul. Pronto, o quê? Disse o curioso Peliblanco. O pôster está pronto. Se você quiser, pode vê-lo. Convidou o filme abrindo a porta. Ok, disse o homenzinho branco não muito confiante saindo e se virando. Ele podia ver uma placa com luzes de neon vermelhas na porta da frente dizendo Devil May Cry. Mas como você fez isso? Você ficou lá sem fazer nada. Eu te disse que com mágica eu poderia fazer tudo isso com muita facilidade. Mas mudando de assunto, você quer um jogo de bilhar para abrir a mesa? Claro, vamos jogar depois disso. Os dois entraram e tocaram por algumas horas, já que ambos eram muito bons e estavam se divertindo. Devil May Cry, Night. Finalmente Sei e Ryu terminaram de jogar, mas com o desgosto de ambos, empataram e agora o Peliblanco subiu para o segundo andar para tomar um banho. Depois de tomar um banho, ele desceu novamente ao primeiro andar, onde pôde ver que tinha visitas indesejadas, já que havia todo o clube de pesquisa com Cigrafia, mas havia duas pessoas que eu nunca tinha visto antes. Um homem alto, com cabelos ruivos em um terno branco, e uma mulher quase idêntica a Rias, mas eles diferiam na cor do cabelo, usando um vestido de coquetel azul que à primeira vista, você podia ver que era muito caro. Mas todas as meninas, incluindo a mulher e Graifia, coraram quando viram o Peliblanco chegar, já que ele estava apenas vestindo calças e botas, mas ele tinha todo o tronco nu, revelando sua musculatura. Mas ele não prestou atenção neles e foi, alcançando
Ocupando seu posto, ele descobriu que a cadeira estava deitada no chão e um chute que fez a cadeira girar várias vezes no ar fez com que ela se sentasse. Quando ele se sentou, subiu os pés em direção à mesa e bateu na tampa do mencionado com o tornozelo, fazendo com que o receptor do telefone pulasse diretamente no ar em uma de suas mãos e levasse o fone de ouvido no ouvido. Ele respondeu: "Desculpe, ainda não abri o negócio", encerrando instantaneamente a chamada. "Eu nem sequer tenho um dia e já estou recebendo ligações de clientes", disse o peliblanco, se inclinando um pouco para pegar uma fatia de pizza da caixa em sua mesa e depois de dar algumas mordidas na fatia de pizza falaram novamente: "Se você quiser usar o banheiro, não tenha vergonha de pedir, está lá atrás", disse o peliblanco, apontando o polegar para si mesmo. Todas as visitas ficaram de pedra, já que o peliblanco nem se deu ao trabalho de perguntar o motivo de sua visita e assumiu que eles queriam usar o banheiro. Mas Xerxes falou: "Não estamos aqui, é por isso que Secum, estamos aqui para que seu relacionamento com minha irmã seja arranjado", disse a "Desculpe, se você veio para isso, você acabou de perder seu tempo", disse o peliblanco seriamente. "Você pode saber do que se trata essa atitude com minha filha?" A mulher falou pela primeira vez em um tom autoritário. "Menos 3 coisas. Primeiro, eu não sei quem você é nem ele", indicando o homem vestido de branco. "Segundo, se eu tratar sua filha com essa frieza, é porque ela provocou. E terceiro, com que autoridade ela vem exigir respostas minhas em minha casa", disse o peliblanco com um olhar gelado. "E Secum, por favor, perdoe a atitude de minha mãe, mas fica assim quando alguém se refere à filha dessa maneira", Xerxes disse tentando acalmar as coisas. "Bem, talvez isso ajude a entender melhor as coisas", disse o peliblanco ao se aproximar da televisão de plasma, ligando-a. Depois de ligar a televisão, você podia ver uma sequência de vídeos que Rias e sua comitiva se lembravam muito bem. Foram todas as cenas dos castigos que Sei recebeu. "É por isso que não estou interessado em alterar meu relacionamento com sua filha e sua comitiva. Não estou interessado em recuperar a proteção que a casa Gremoriana ofereceu a seu suficiente para me defender." Esses vídeos foram as memórias que Drair armazenou dentro do Bostedegear. Todo o clube se sentia mal consigo mesmo, já que mesmo nesses vídeos você podia ver o rosto de alegria em punir Sei, mas de repente uma nova memória apareceu e essa foi a última luta que Sei teve contra o clube oculto. Esse fato surpreendeu o homem e a mulher, pois eles ainda não acreditavam que sua filha havia feito tudo isso. Mas depois de ver o combate, se pudesse ser chamado, eles poderiam entender superficialmente o que era o poder do garoto branco. "Você fez tudo isso com esse garoto, Rias?" O homem vestido de branco falou pela primeira vez com um claro desgosto em suas palavras. A ruiva apenas assentiu como era verdade e ela não podia negar, juntamente com seus outros servos. Mas chocou seriamente Sei. A resposta afirmativa da ruiva surpreendeu o homem e a mulher. "Ele se arrependeu profundamente da conduta de minha filha com você e Sei. Sinto muito por termos começado e Sei dessa maneira", disse a mulher. "Sou Venelana Gremori, atual matriarca da casa Gremori. Vejo que sua filha herdou seus genes e sua beleza completa. Agora entendo por que Raizer a perseguia com tanta força, ou talvez tenha sido por causa de seu poder." Lord Gremori disse que o peliblanco estava olhando para as matriarcas gremorianas ao ouvir as palavras de Sei. Ela corou alto, mas as palavras "por que Raizer a perseguia com tanta força" eles eram como uma facada direta no coração, pois ele não apenas maltratara Sei,
mas também fora enganado por Heiser e havia removido o único garoto que lhe confessara que ele gostou de como era, e, a propósito, não me chame dessa maneira formal, diga-me Sei ou Sei-kun como você preferir, eu entendo, mas o que você quis dizer com Heiser buscando o poder da minha filha? Perguntou curioso Lord Gremory. Eu vou explicar isso para você. Xerxes interveio agora. Xerxes contou a ele tudo o que havia acontecido e as queixas que ele havia recebido sobre Heiser e como Issei o havia encerrado, salvando Rias e sua comitiva a propósito. Issei-kun, disse a ruiva, chamando a atenção do Peliblanco. Eu tenho esses documentos para você, ele disse, entregando-lhe um grande número de papéis, deixando-os em cima da mesa. E o que é isso? Ele disse que levou um dos papéis com curiosidade. Eles são suas propostas de casamento, disseram Xerxes chamando a atenção de Lord Venelana. Uau, e o que são vários, devo realmente escolher? Disse o Peliblanco enquanto lia os jornais. É isso mesmo, mas não se apresse em decidir imediatamente, não é que tenhamos pressa excessiva. Xerxes disse, você está certo, além do mais, eu não quero que todas essas garotas estejam comigo por uma obrigação, as garotas ao meu lado, eu quero que eles façam isso porque eles me amavam e querem ficar comigo por toda a eternidade. Espere um minuto, você não acha que é jovem demais para pensar em casamentos? Disse Venelana curioso. Acho que não. Também como aprendi, no submundo é normal que jovens como eu, fiquem noivos. Sem ir mais longe, sua filha está noiva de Heiser? Disse que o Peliblanco apontando para Rias. Eu estava. Não posso ficar noivo de um homem morto, Rias disse timidamente. Ah, é verdade. Eu mesmo enviei para o outro mundo. Ei, disse o feliz de cabelos brancos, mas bem, eu não quero me desviar. Estou vendo os documentos das propostas, já que aqueles que parecem corretos para mim, vou visitá-los pessoalmente, para que eles tenham uma ideia de que tipo de pessoa estão dando a mão. Não vou forçá-los a ficar comigo se não quiserem. Agora que penso nisso, acho que devo fazer lei no futuro. Lamento interromper seus sonhos sobre o futuro, mas como você fará isso? Você é um demônio de classe baixa e não tem influência suficiente para que sua proposta seja levada em consideração, mesmo, disse Venelana. Acho que você não contou nada a eles, certo? Disse o Peliblanco olhando para Xerxes. O que você quer dizer, garoto? Disse Lord Gremory, depois olhou para o filho dele. Existe algo que Xerxes ainda não nos contou? Bem, a coisa é, Issei-kun, Xerxes tentou um pouco nervoso. Bem, direi que, interveio Issei, meu nome verdadeiro não é Issei Odo, já que Odo era o sobrenome da família que me criou como filho deles, mas meu nome completo é Issei Sparda, filho do lendário Cavaleiro das Trevas Sparda. Essa declaração deixou Lord Venelana Gremory mais do que surpresos, que não sabiam como reagir. Xerxes, é melhor você abraçar seus pais, eles parecem que vão desmaiar. E como o Peliblanco e Lord Venelana haviam dito, eles desmaiaram, sendo mantidos por Xerxes e Greifia. Após a impressão de que os atuais líderes do Gremory desmaiaram, foram deixados nos sofás para descansar e recuperar a consciência. Naquele momento, Rio apareceu e veio com um papel na mão. Ah, você é seu Rio, algo está errado. Perguntou o Peliblanco olhando para Rio. Sim, aqui está o seu primeiro emprego, disse o cabelo azul. Espere um minuto, eu ainda não abri o negócio e você quer que eu faça o que quiser que eu faça? Disse o Peliblanco em protesto.
Este trabalho tem algo especial. Aparentemente o objetivo que você deve eliminar é especialmente forte. Com essa explicação, um sorriso foi desenhado no rosto do pele branco, que rapidamente se levantou de sua mesa, colocou sua capa de chuva vermelha. Ele pegou o rebelião ao lado de ébano e marfim e colocou-os nas costas e recebeu o papel que Ryu tinha onde a localização do alvo apareceu. Bem, voltarei daqui a pouco. Issei disse indo em direção à porta, passando pela equipe Gremory, mas sem falar com eles. Mas antes de sair, ele parou. Ryu, algo acontece. Muito provavelmente, é que quando os líderes do Gremory acordarem, eles vão querer respostas. Então conte a eles o que pedirem sobre mim. É isso, disse Issei deixando Devil May Cry depois de alguns minutos depois que o pele branco saiu. Lord Venelan acordaram e a primeira coisa que fizeram quando acordaram foi se levantar e virar rapidamente para a mesa do garoto, perguntar se o que ele havia dito a eles era verdade, mas foi uma surpresa ver que ele havia deixado. Por fim, eles acordam, disseram Circes, Issei-kun, onde ele está? Eu tenho muito a lhe perguntar, disse nervoso Lord Gremory, porque se fosse verdade que Issei era filho de Esparda, ele poderia mandar sua filha para a prisão por toda a vida, condenado pelo crime de maltratar o filho do Cavaleiro das Trevas e, assim, envergonhar a casa Grimória e fazer com que ele perca muita influência em negócios. Ele saiu para fazer um trabalho, mas posso responder as suas perguntas, Lord Gremory-sama. Ryu interveio, mas primeiro devo ver. Aquele pequeno pele branco faz o trabalho e não vai se divertir em outro lugar. Disse que o cabelo azul, enquanto fazia um círculo mágico aparecer na mesa do pele branco, criando um holograma do garoto com Issei. Vemos Issei dentro de um prédio caminhando em direção ao que parecia ser um palco, mas quando ele se aproximou de vários morcegos, passou por ele e depois se reuniu na frente dele e atrás de um pequeno raio de luz eles deixaram ver uma mulher com cabelos ruivos como ela, olhos, pele pálida, vestida com um vestido preto que deixava os fios do próprio cabelo. Bem-vindo, cavalheiro, meu nome é Nevan, disse que a ruiva se apresenta, é a primeira vez que você nos visita. Disse que a ruiva se aproximava perigosamente do garoto, estando a centímetros dele. Bem, Issei disse observando o corpo da ruiva, você vai me tratar bem, certo? Claro, vou tratá-lo tão bem que você não vai sair daqui novamente, Nevan disse andando pelo garoto, olhando da cabeça aos pés. É o que eu queria ouvir, disse o pele branco, afastando-se um pouco da mulher. Enquanto tirava a rebelião, a mulher começou a caminhar em direção ao palco com leve contorno dos quadris. Depois de subir ao palco, ela se virou para o garoto e exalou uma essência roxa que tinha raios azuis claros dentro. Depois de alguns segundos, essa essência desapareceu no ar. Ensine-me o que você sabe, querida, Nevan disse encorajando Issei a atacá-la. Antes desse comentário, ele entrou no ataque diretamente, atacando com um corte horizontal, pronto para cortar Nevan ao meio imediatamente, mas tentando atacá-la, os morcegos voando ao redor da mulher entraram, sacrificando-se para protegê-la. Naquele momento, Nevan aproveitou a oportunidade para tentar atingir o pele branco, mas se afastou, dando um grande salto para trás, a poucos metros dele. Agora Nevan feitas de raios, Issei as evitou quando essas esferas estavam prestes a impactá-lo, mas ele não teve tempo de descansar. Desde que escapou novamente, desde que viu uma pequena sombra ao seu redor e sabia que algo estava prestes a cair naquele lugar, e depois de deixar aquele lugar,
Viu como um raio havia destruído o local onde eu estava alguns segundos atrás. Você tem poderes interessantes, Nevan. Eles me lembram alguém que talvez um dia deva matar, disse o filme Devil May Cry. Uma certa morena semi-anjo sentiu um calafrio que corria por todas as costas ao ouvir o que o garoto havia dito através do holograma naquela época. E Sei pôde notar que, por algum motivo, não havia morcegos perto de Nevan, por isso foi lançado com a rebelião e usando o malandro. Fez uma combinação, que começou com 2 cortes diagonais e depois com impulsos frontais muito rapidamente, causando grandes danos à ruiva. Depois de terminar seu ataque, a ruiva se cercou de uma massa negra escura, e essa massa sumiu o garoto enquanto ela afundava no chão e saía um pouco mais. Um raio começou a emergir do chão. Tão instintivamente, o Pele Branco pulou e pode ver claramente como um grande raio caiu em todo o solo e fez com que tudo isso se eletrificasse por alguns segundos após o pouso. O Pele Branco foi recebido com ondas elétricas que foram diretamente em sua direção, escapando por pouco delas. Do canto do olho, ele podia ver sombras à direita e virar a cabeça. Podia ver como lanças negras emergiam do chão e avançavam em sua direção ameaçando machucá-lo. Infelizmente eles fizeram as lanças. Eram um pouco mais rápidas que o tempo de reação e grudadas nos corpos, fazendo com que o Pele Branco caísse no chão. A ruiva se aproximou do branco caído, mas antes que ela pudesse descobrir, o garoto que ele acreditava ter vencido levantou-se e perfurou-a com a lâmina da espada em uma mão, enquanto na outra ele removeu as lanças do corpo devido à velocidade do ataque do garoto. Ele sofreu danos terríveis em seu corpo. A cair de costas, o garoto a segurou antes que ela caísse enquanto mantinha sua espada. Você é um cavalheiro, disse a ruiva acariciando a bochecha do Pele Branco. Com um movimento rápido, tento atacar Sei, mas ele apenas afastou um pouco o rosto e com ébano ele atirou na barriga dele. Eu aposto que se, certo? Disse um Issei sorridente ao ver a arma na mão. Tudo bem, eu vou ajudá-lo. Nevan disse que voltou quando aproximou o rosto do garoto. Seu pai estava quebrando e rasgando para colocá-lo de alguma forma, mas você não é um armado. Dito isto, a mulher colocou a mão no estômago do garoto e, com um poderoso raio de luz misturado com um raio, ela se transformou em uma guitarra roxa. Naquele momento, o concerto começou, e Sei começou a cantar uma música enquanto, por algum motivo, os fogos de artifício no palco começaram a explodir, dando a impressão de ser um show do rock. O vacilar em seus olhos chama seu blefe. Sinta-se livre para morrer quando tiver o suficiente. Causa inútil está quebrando suas costas. Sua vida terminará quando você atacar. Faça sua jogada, faça sua posição, faça a vitória. Como você pôde, veja a guerra, veja-me governar, veja o espelho. Você verá um tolo. Depois de cantar, o garoto caiu de costas enquanto estavam, embora não tivesse recebido danos suficientes. O fato de se esquivar constantemente em tão pequenos segundos o esgotara. Devil May Cry. Todos na equipe Gremory, ao lado de Lord Venelana, ficaram surpresos com o nível de luta de Sei, especialmente, que ele nunca havia usado seu equipamento impulsionado a qualquer momento. Muito bem, Ryu. Continuo sobre Seikun, disse Lord Gremory. Bem, Issei é filho de um demônio incrivelmente poderoso chamado Sparda, que tenho certeza de que todos devem conhecer sua lenda, disse o filme aos presentes. Então, é verdade que aquele garoto é o filho do Cavaleiro das Trevas.
Disse Venelana, está certo, mas não se preocupe, ele não procura fazer nada com a filha por causa de como o tratou no passado e só sente indiferença com o que acontece com ela e sua comitiva. Nesse comentário, Lord Venelana suspiraram relaxando, enquanto Rias ficou triste porque o próprio Rio havia acabado de confirmar que Sei não sentia mais nada por ela. Pelo menos não como antes enquanto ele era seu servo. Bem, vou lhe dizer mais ou menos como Sei, Rio continuou. Devido ao seu poder, ele se tornou extremamente confiante, altivo e às vezes rude, e simplesmente não tem a capacidade de ter medo. Isso surpreendeu a todos, mas os da equipe Gremory sabiam que era verdade. Durante a batalha com Cocabiel e o encontro com o dragão desaparecido, em nenhum momento havia preocupação ou medo em seu olhar. Sua agilidade é incomparável, sua força excede em muito um demônio de alta classe e pode se mover em velocidades incríveis com armas que pesam muito. Rio disse, e Sei também tem doses incríveis de cair no chão sem nenhum problema. Poderíamos chamá-lo de super demônio e o mais incrível é que seus poderes ainda podem aumentar ainda mais em suas armas. Como você pode ver, ele sabe lidar muito bem com sua espada e é um atirador prodigioso, além de ser o portador do Boste de Gear. Isso é aproximadamente tudo que Sei é. Rio terminou de dizer, incrível, simplesmente incrível, e acho que um garoto assim, uma vez que ele era o servo de minha filha. Lord Gremory disse um pouco triste, também é uma pena que nossa filha não possa se candidatar a ser sua esposa, seria a maior honra para nossa família. Mas pai, se Heiser estiver morto, eu posso ser candidato a ser sua esposa. Rias disse timidamente, pode ser, mas por causa do grande número de propostas que ele tem na mesa, você terá um momento difícil. Também essas garotas têm algo que você não tem ou perdeu. Que coisa? Seu interesse. Dizendo isso, a sala inteira mergulhou